Amém? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, do verso 11 ao 16, e Efésios, capítulo 2, verso 1 e 2. Deus, ele tem uma palavra para cada um de nós aqui nesta noite. Amém? É verdade que todos achou a palavra do Senhor? Amém. Obrigado, pastor. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Abraão, vou pedir a você que você desligue esse ventilador para me ajudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse aqui atrapalha também. Não, deixa eu ver. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos? Agora Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Glória a Deus. É verdade que todos achou Efésios também? Amém. Glória a Deus. Que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu vou repetir esse texto para que fique eternizado em nossas memórias. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amém? Amém. Glória a Deus. O homem de Deus já nos apresentou, não é por muito falar que pensamos que somos ouvidos. E Deus, quando o pastor nos convidara para estar aqui, o Espírito Santo de Deus falou fortemente nessa passagem que ora acabamos de ler. Eu quero pregar aqui nesta noite subordinado ao tema: mortos que precisam de vida. Mortos que precisam de vida. É sabido de todos que essa passagem que ora acabamos de ler é uma passagem que, se não todos, mas alguns aqui já ouviu dezenas de sermões nessa passagem que ora acabamos de ler. Mas o que me chama a atenção aqui é que o conceito de Jesus acerca da morte é um conceito que diverge do nosso conceito. Porque quando eu e você lemos essa passagem, fica claro que Lázaro estava morto. Mas Lázaro estava morto fisicamente. E é por isso que aqui na introdução eu quero começar falando aqui daquilo que caracteriza a nossa existência.
A existência de todo indivíduo é caracterizada por três dimensões: pela física, pela alma e pelo espírito. Existem duas correntes que tratam desse assunto. Uma corrente que trata da dicotomia e outra corrente que trata da tricotomia. A dicotomia é a corrente que acredita que nós somos um corpo que possui um espírito. E a corrente que aborda a tricotomia é a corrente que acredita que nós somos corpo, alma e espírito. Então vamos falar aqui, primeiramente, da primeira camada, do físico. Físico, irmão Léo, é essa carcaça, é esse casulo, é essa parte material, palpável, tangível, que todo indivíduo tem, chamada de corpo, que ela funciona ou ela tem contato com o mundo exterior através dos 5 sentidos, da visão, do tato, do paladar, da audição e do olfato. Essa é a primeira dimensão, chamada corpo. E a segunda dimensão é a alma, a sede das emoções, aonde nascem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a terceira é o espírito, é aquela parte que nos conecta com Deus, aquela parte que anela por Deus, aquela parte que quer se relacionar com Deus, a parte imaterial, intangível, metafísica que todo ser humano possui. Ou seja, nós não somos um corpo que possui uma alma e um espírito. Nós somos um espírito que possui uma alma e um corpo. Agora escute, o que me chama a atenção nessa passagem, que ora acabamos de ler, é que Lázaro, ele é um morto vivo. Como assim? Lázaro, ele estava fisicamente morto, mas espiritualmente vivo. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, o contraste é muito grande, porque nós encontramos pessoas fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Meu Deus. Meu Deus. Escute o que eu quero dizer para você aqui nesta noite. Eu quero citar aqui, para que a gente comece a pregar, algumas características do morto. Eu quero começar aqui citando algumas características do morto. Porque quando eu estava estudando essa palavra falou fortemente comigo. A primeira característica do morto é que o morto não tem apetite. Por melhor que fosse a comida feita por Maria e Marta, por mais cheirosa que estivesse aquela comida ou aquela refeição, nada iria apetecer Lázaro, nada iria fazer Lázaro sair daquela tumba, porque morto não tem apetite. Agora escute o que eu vou dizer para você aqui. Morto não tem apetite? Como assim, Isaac? Morto não tem apetite. É por isso que muitas vezes você não entende. Porque você entra aqui e você ouve essa palavra maravilhosa e nada em você desperta seu apetite por aquilo que você está ouvindo. Porque você está em um estado de morte espiritual. Isso aqui é forte, meu irmão. E é por isso que muitas vezes a gente não entende. Porque muita gente faz pouco caso desse alimento. Todas as vezes que eu sou convidado para pregar, irmã Rose, eu digo a Deus,
Não me faça me sentir como um cozinheiro que prepara o alimento para uma plateia que não tem apetite. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm apetite por tudo, menos por Deus. Olha o que foi que o salmista disse no Salmo 42, versículo 1. Esse salmista estava vivo e muito vivo. Olha o que ele disse. Assim como um pássaro anseia por água corrente, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Eita glória! Como é que anda o seu apetite, meu irmão? Como é que anda o seu apetite, minha irmã, por Deus? Meu Deus. Pelo seu Criador. Essa é uma pergunta que você não deve responder a mim. Você tem que, nessa noite, fazer uma introspecção e perguntar a você mesmo. Responder a você mesmo. Como é que anda o seu apetite por Deus? Meu Deus. Aumenta meu apetite. Olha o que Jesus disse quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Capítulo 4, versículo 4 de Mateus. Respondeu Jesus, como está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é aqui? É o início da tentação. Jesus está dizendo para o diabo, Léo, eu não sou só físico. Existe uma parte em mim, aleluia, que está bem alimentada, apesar do meu físico estar fragilizado pela fome e pela sede. Aí eu pergunto para você, meu irmão, você resume a sua existência do berço à sepultura? Você é apenas esse indivíduo água-viva das pulsões? Você só considera a casca? Você é um mamífero? Porque a primeira característica do morto é que o morto não tem apetite. Agora escuta. Primeiro, o morto não tem apetite. Segundo, escuta isso que eu vou dizer para você aqui. O morto não tem ação. O morto não tem ação. Se a vida ela é feita em movimento, a morte é a inércia mais profunda do indivíduo. O morto, ele inventa desculpa para não se envolver nas atividades espirituais. Lázaro estava na inércia mais profunda. E você viu o texto que nós acabamos de ler aqui de Efésios? Jesus disse através de Paulo, vocês estavam mortos nos seus pecados e transgressões, quando costumavam viver seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que agora, Rose, atua nos que vivem na desobediência. E é exatamente isso, meu irmão. A segunda característica do morto é que o morto não tem ação. Ele está paralisado pelo pecado. Ele não consegue dar Léo. Por isso que Isaías disse no capítulo 55, versículo 6 de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Você sabe o que significa a palavra buscar? É caminhar em direção a um objetivo. Quando você está morto, você fica sem ação e você não consegue caminhar em direção ao objetivo que é buscar Deus. Meu Deus. E aí Isaías, ele diagnostica a realidade de Israel e Isaías diz,
buscai o Senhor enquanto se pode achar. E invocai enquanto está perto. E invocai-o enquanto está perto. Como é que está você, meu irmão? Eu sempre digo isso aqui, vou repetir. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Paulo disse assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto agora, você não pode resumir mais, Abraão. O culto a esse lugar, a esse espaço. O culto agora é racional. O culto é na vida. O culto é nos seus relacionamentos. Esse lugar que é importante vir, ouvir uma palavra, ouvir um louvor, desfrutar dessa comunhão com os irmãos mas o culto não acaba aqui. O culto é na vida. E é por isso que a segunda característica do morto é que o morto não tem ação. O morto não faz nada para ressuscitar. Ele quer continuar morto. Ele quer continuar, porque a morte espiritual é essa alienação que o indivíduo desfruta, essa alienação do que é. Porque ele está abraçado ao que não é. Eita glória, meu Deus. Agora escute terceiro. Primeiro, o morto não tem apetite. Segundo, o morto não tem ação. Terceiro, escuta isso. O morto não reage ao amor. O morto não reage ao amor. Maria, Marta estava desesperada porque tinha perdido o irmão. É forte. E Lázaro não está nem aí porque está morto. Capítulo 11, versículo 35 de João. A Bíblia diz que Jesus, Liane, chega e chora. Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou. Mas o choro de Jesus não foi capaz de levantar Lázaro da tumba. Porque o morto, ele não reage ao amor. Você pode bater um prego na testa do morto que ele não vai gritar ai. Você já viu, meu irmão? Eu conheço pessoas assim, mortas. Mortas, pessoas que não reagem ao amor de Deus. Capítulo 13, versículo 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, você vai ficar citando um texto desse como um papagaio. É isso. Ou você vai encarnar isso aqui, você vai mergulhar nisso aqui, vai entender o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E quando eu e você não repete isso aqui como um papagaio, a nossa vida muda radicalmente. Não importa mais o que dizem de você, não importa mais... Você sabe quem você é em Deus. Amém. Glória a Deus. O morto não reage ao amor. Forte. E você, meu irmão, como é que você transita pelo tapete da existência? De cabeça baixa. Você não tem consciência do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Deus, ele trouxe você aqui nessa noite para te libertar de tudo, para fazer em nome de Jesus você sair desse túmulo e ressuscitar em Cristo Jesus para uma nova vida nele. Eu ouço sua voz, Jesus. Obrigado. Agora escute. Primeira característica do morto: o morto não tem apetite. Segundo, o morto não tem ação. Terceiro, o morto não reage ao amor de Deus. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Capítulo 4, versículo 20 de 1 João. Se você afirmar que ama a Deus, mas odiar seu irmão, você é um mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Como é que você reage ao amor de Deus, meu irmão? Capítulo 5, versículo 14 de 2 Coríntios. Porque o amor de Cristo nos constrange,
Porque temos a consciência de que um morreu por todos, logo todos morreram. Eita glória, meu Deus. Agora escute. A gente citou aqui as características, Abraão, do morto. Agora escute. De que os mortos espirituais precisam? De que os mortos espirituais precisam? Escuta isso. Aguça seu ouvido aí. Os mortos espirituais precisam de churrasco? Não. De férias? De lazer? De entretenimento? De que é que o morto espiritual precisa? Essa é uma pergunta que quando nós lemos esse texto, que ora acabamos de ler aqui como texto base da palavra, a pergunta que não quer calar é essa: de que é que o morto precisa? Porque as igrejas brasileiras estão entupidas de pessoas mortas espiritualmente, criando coreografia, e os cultos parecem mais fonte de entretenimento. Mas do que é que o morto precisa? Escuta o que eu vou dizer para você aqui. Sabe o que é que o morto precisa? De vida. Eita glória. Morto não precisa de diversão. Morto não precisa de lazer, de férias. Morto precisa de vida. E olha o que foi que Jesus disse no capítulo 14, versículo 6 de João. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 11, versículo 25 dessa passagem. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É forte, glória a Deus. Léo, a solução para Lázaro não é o que os pastores brasileiros têm dado à igreja atual. A solução para Lázaro era a vida. Meu Deus. A solução para Isaac, a solução para Rose, para Abraão, para Liane, para Eula, para todos que estão aqui, é Jesus. Eita glória. Esse texto que eu vou citar aqui agora é um tirombaço, meu irmão, na palhaçada toda. Olha o que diz 1 João 5,12. Quem tem um filho, tem a vida. Mas quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Velho, quando você para meditar em uma verdade dessa aqui, a pergunta que deve ser feita com bastante sinceridade é: o que é que eu estou chamando de vida? Porque João disse que quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho de Deus não tem a vida, meu irmão. O que é que você tem chamado de vida, meu irmão? É uma pergunta. Tire a mão da boca da sua consciência nessa noite. Porque quem é infiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Em nome de Jesus, não faça pouco caso dessa palavra. Porque quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. E mortos não precisam de lazer. Meu Deus. Mortos não precisam de distrações. Essas coisas todas têm o seu lugar. Mas essas coisas não resolvem o problema da minha morte espiritual. Meu Deus. Agora escute. Qual foi a atitude de Jesus com o morto Lázaro? É por isso que Jesus, meu irmão, é Deus. Qual foi a atitude de Jesus em relação ao morto Lázaro? Jesus olhou e se comoveu, Rose. É por isso que o versículo 11:35 diz que Jesus chorou
Quando Jesus chega diante do morto, ele diz: eu não criei o homem para morrer. Quando ele percebe que eu e você estamos paralisados pelo pecado, sem ação, sem movimento, que nós não temos apetite pelo Criador, ele chora. Meu Deus, que palavra forte. Ele olhou e se comoveu. Foi a primeira atitude de Jesus com relação ao morto Lázaro. Segundo, ele amou o morto. Essa é a nossa sorte, meu irmão. É que Jesus amou o morto. Ah, meu Pai do céu. Esse planeta, Rose, parece um imenso cemitério. É verdade. O que tem de mortos andando nas ruas? O que tem de mortos dentro das igrejas? Tem misericórdia. Ah, ele olhou para o morto e o amou. Jesus é maravilhoso. Ele olhou para o morto, primeiro ele se comove. Ele coloca o coração dele na miséria de Lázaro. Isso é, meu irmão, se comover. Ele amou, depois ele amou o morto. Que coisa linda. E agora escute o que eu vou dizer para você aqui. Primeiro eu citei as características do morto. Agora eu falei de o que é que os mortos espirituais precisam. E agora escute. O que o homem morto precisa fazer para ressuscitar? Aleluia! O que o homem morto precisa fazer para ressuscitar? Escuta o que eu vou dizer para você aqui. O que é que o homem morto precisa fazer para ressuscitar? Primeiro, escuta isso. Capítulo 11, versículo 39, está escrito assim. Ó. Disse-lhe ele, tirai a pedra. É forte. Eita, E disse-lhe ele, tirai a pedra. A primeira coisa que o homem morto precisa fazer para ressuscitar é tirar do túmulo aquilo que está obstruindo a sua saída. glória a Deus. O túmulo do morto precisa ser desobstruído. E é por isso que Jesus chega e diz, tirai a pedra. Glória a Deus. Talvez. Ah, meu irmão, quantos corpos têm sepultado o espírito ao longo da vida? Meu Deus. Quantos? E Jesus nessa noite trouxe você aqui para dizer, é preciso tirar a pedra do seu coração para que esse morto possa ressuscitar. Obrigado, Deus. A pedra da incredulidade. Jesus disse na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que nele creia, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Mas ele está dizendo assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem uma coisa que eu descobri na minha caminhada com Jesus, que tem muito crente, muitos pastores, muitos pregadores ateu. E eles batem nos ateus. E eles são ateus com a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas eles nunca tiveram fé. E é por isso que a primeira coisa que nós precisamos fazer
é desobstruir o túmulo. Meu Deus. Para que o morto possa, Léo, ressuscitar. Nós precisamos arrancar essa pedra da incredulidade que muitas vezes tem impedido que o milagre aconteça na nossa vida. Rapaz, eu vou dizer uma coisa aqui que vai soar como heresia. Eu conheço pessoas que não têm vínculo nenhum, não tem conhecimento, Léo, histórico de Jesus, mas que tem uma fé. E eu conheço pessoas que andam travestidos de evangélico, andam em campanha o tempo todo, e carregam a Bíblia, e são santarados, mas que não têm fé nenhuma, são incrédulos em relação a Deus. E é por isso que nós precisamos remover a pedra da incredulidade da nossa vida. Nós precisamos, meu irmão, acreditar que o Deus que nós servimos, que o nosso Pai, Ele controla a história. E essa história ela não caminha como um trem desgovernado. Que Deus está no controle da história. E eu quero dizer para você aqui, eu quero liberar uma palavra profética para aqueles que estão aqui nessa noite. Não adianta querer colocar um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. As pessoas pensavam que tinha um ponto final na história de Lázaro, mas Deus só tinha colocado uma vírgula, meu irmão. Uma vírgula. Creia nessa palavra nessa noite. E a Bíblia diz no capítulo 10, versículo 17, do livro de Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ah, meu irmão, eu torço para nessa noite essa semente. A palavra semente vem de sêmen. Eu peço a Deus que você saia grávido de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Que você saia daqui, que você permita que esse sêmen, que essa semente fecunde no seu ser. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que nunca mais a incredulidade encontre espaço na sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Porque quem te prometeu é fiel. Em nome de Jesus. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. O impossível é uma opinião, meu irmão, não é um fato. É verdade. Creia nisso que eu estou dizendo para você aqui. É matéria-prima para Deus. Deus está no controle. Está feia a coisa, não fique preocupado com isso. Não, Deus está vendo tudo, meu irmão. É só uma palavrinha. O pastor falou aqui, capítulo 7 de Lucas. Eu não preciso entrar debaixo da minha casa, não, debaixo do meu teto, não. Diz só uma palavra, que o meu criado vai ficar curado. Glória. Essa é a primeira pedra que você precisa remover da sua vida, para que o morto ressuscite. É a pedra da incredulidade. Agora escute, a segunda pedra que você precisa remover para que esse morto ressuscite. Escuta o que eu vou dizer aqui. A pedra do preconceito religioso. Como é difícil, meu irmão, se livrar do preconceito religioso. É por isso que eu não quero nada de Deus que eu não encontre em Jesus. Jesus é a minha chave interpretativa para tudo. Para a vida, para tudo, Léo. Eu só repito você e qualquer um se repetir Jesus. Meu Deus. Porque eu não quero nada de Deus que eu não encontro em Jesus. Glória a Deus. E é por isso, meu irmão, que as pessoas hoje não conseguem se livrar do preconceito religioso. Você quer unanimidade, meu irmão? Gênios da mesma placenta têm digitais diferentes. É verdade. Eu gosto de coisas que você não gosta, Léo. É assim que é, meu irmão. E a diversidade é o que enriquece os relacionamentos, a relação. Nós precisamos aprender isso e se livrar dessa maldição chamada preconceito religioso, que tem tomado conta das igrejas.
Entenda de uma vez entenda de uma vez por todas que isso pode ser a pedra que está impedindo o seu milagre. O preconceito religioso. Ah, meu irmão, tem que ser todo mundo igualzinho a Isaac. Minha mulher está aí, ela está 12 anos casada comigo. Nunca forcei minha mulher a estudar a Bíblia. Nunca. E nunca me achei mais santo do que a minha esposa. Nunca. Porque eu não sou. Aprendo com ela todos os dias. Não só com ela, aprendo com todo mundo. Todo o meu trabalho de salva-vida, aprendo o tempo todo. Amém. Porque pode ser qualquer um mita, meu amigo mita, que mora ali, vive nas calçadas. Se mita disser algo que tem coerência com Jesus, eu repito mita. Amém. E se o meu pastor disser algo que não tem coerência com Jesus, eu não repito ele. Amém. É assim que a gente vive, meu irmão. Precisamos nos livrar do preconceito religioso se nós queremos que esse morto ressuscite em Cristo Jesus. Glória a Deus. Fortíssimo. Agora escute. O que o homem morto precisa fazer para ressuscitar? O que o homem morto precisa fazer para ressuscitar? Primeiro, a tumba do homem morto precisa ser desobstruída. Agora escute. Segundo, ressurreição implica em confissão. Está certíssimo. Olha o que é que o capítulo 11, versículo 39 diz. Na parte A ele disse, tire a pedra. Aí sabe o que é que Marta diz? A irmã do morto? Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias. Marta está dizendo assim, ele já está em processo de putrefação. E o Senhor manda tirar a pedra. Mas ressurreição implica em confissão. A realidade tem que vir à tona. Cheira mal? O Senhor quer ver você do jeito que você é mesmo, meu irmão. Eita glória, meu. Você vai ter que tirar a tampa desse túmulo e vai ter que se mostrar para Jesus da forma que você é. Glória a Deus. Ah, meu irmão, como é difícil. Como é difícil. Como nós aprendeu com essa sociedade horrorosa a ser performático. Só apresentamos o nosso lado bom, o nosso lado bonito. Você já viu? Quem bem sabe isso é quem se relaciona. Camarada só abre a mochila dentro do relacionamento. Depois que já se aliançou, depois aí você abre a mochila. Mas antes, meu irmão, você é um lorde. É assim que é, meu irmão. E a gente aprendeu a performatizar. A ser performático. Jesus, quando ele chegou, os religiosos da época dele chegaram diante dele, ele disse assim, ó, no capítulo 23, versículo 27 de Mateus, ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de imundícia. É por isso, meu irmão, que Jesus diz assim, ó, tire a pedra. Aí Marta fica preocupada com o fedor. Vai ter que feder mesmo, meu irmão. Você vai ter que mostrar para ele quem você é. Vai ter que mostrar para ele a miserabilidade do seu ser. Vai ter que se considerar um pobre de espírito, sem nenhum recurso, para que o seu milagre aconteça. Meu Deus. Como é difícil. Você sabia que até com Deus a gente faz isso? A gente pensa que a gente pode enganar Deus. Chegamos diante de Deus como se estivesse diante do pastor, diante de um amigo, diante de uma amiga. Não dá não, meu irmão. Salmo 139, versículo 4 diz assim, olha o que Davi disse, olha que consciência espiritual. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Somos um flagrante diante de Deus, meu irmão. Não dá para esconder, Léo. Isaías estava lá no capítulo 6 de Isaías, antes do encontro com Deus. Isaías se achava o top.
porque ele frequentava o palácio do rei Uzias. Mas quando ele tem um encontro com Deus, olha o que ele diz no capítulo 6, verso 5. Então gritei, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eita glória! Antes do encontro, Isaías dizia assim, ó, ai deste, ai daquele, ai daquela. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele diz assim, ó, ai de mim. É forte. Quando você vê, meu irmão, quando você se relacionar com alguém, que você vê a pessoa falando assim, ó, rapaz, você viu como fulano tá? Rapaz, você viu como fulana tá? Pode ter certeza que é evidência de que essa pessoa está longe de Deus. Porque quando nós temos um encontro real com Deus, o foco sou eu. O foco sou eu. Eu sei que não é de boa índole você dar remédio doente. Tem um monte de gente querendo curar doente, dar remédio doente. E é por isso que Jesus chega e diz, tire a pedra. Eu não quero nem saber se está em processo de putrefação, de decomposição, não estou nem aí para isso. Vai feder mesmo. Mas tem que vir à tona. Eu quero o Abraão de verdade. Eu quero o Isaac de verdade. Eu quero o Maurício de verdade. Eu quero o Léo de verdade. Eu quero todos de verdade. Amém. Porque agora, meu irmão, você é servo da luz. Agora você não está mais em trevas, não. Eu fico às vezes olhando, por isso que eu amo Jesus. A gente fica assim olhando, essa palavra aqui. O cara precisava colocar aqui o adultério de Davi. E ainda além que esse cara, dizer que esse cara tem um segundo coração de Deus. Um cara que pega a mulher de um soldado dele, adultera com ela e depois coloca esse cara na frente da batalha para morrer. Mata o cara. Sabe por quê, Léo? Aqui é o reino da luz. Com Jesus não adianta, meu irmão, puxar sujeira para debaixo do tapete. Aqui é o reino da luz. O compromisso seu, o compromisso meu, o compromisso nosso é com Jesus. Amém. E quando nós ganhamos a consciência, é por isso que o escritor de 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, não é de algumas, é de toda injustiça. Mas hoje é noite de vomitar, meu irmão. Ei, mete o dedo na goela aí, deixa esse negócio descer aí. Deixa a bagaceira descer em nome de Jesus. Amém. Porque ressurreição implica confissão. Se você quer que o morto ressuscite, você vai ter que confessar. E agora escute, já estou terminando. E último, o que o homem morto precisa fazer para ressuscitar? Primeiro, a tumba do homem morto precisa ser desobstruída. Segundo, ressurreição implica em confissão. E terceiro, escuta isso. Ressurreição implica em ouvir a voz de Jesus. É interessante no capítulo 11, versículo 43, que depois de dizer tudo isso, Jesus disse... Depois de dizer tudo isso, Jesus bradou em alta voz e disse, Lázaro, sai para fora. Você quer, meu irmão, ressuscitar desse estado? Você vai ter que ouvir a voz de Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu fico pensando... Jesus chegando, Liane, na frente do túmulo de Lázaro, depois de 4 dias. Camarada já está em um processo de putrefação. E Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Já pensou a cena, meu irmão? Você já pensou assim? E sabe o que é que eu fico, assim, estarrecido? É com a pateticidade da religião. Porque a ênfase aqui é dada somente ao milagre do corpo físico.
Quando Jesus ele está nos levando a entender outra dimensão muito mais importante, que é a ressurreição do nosso espírito, que estava morto nos nossos delitos e pecados. Mas a religião, a ênfase é só no milagre físico. Eu fico às vezes olhando, tem colegas meus que até competem com Jesus, porque Jesus disse que se nós crescêssemos no seu nome, nós faríamos obra maior do que ele. O cara está querendo competir com Jesus. Até com Jesus os crentes competem. Meu irmão, a morte espiritual é muito mais perigosa do que a morte física. A morte física, minha criança de 9 meses de nascido já está em processo de morte. Segundo a biologia, nós nascemos morrendo. Por isso que ele entra no processo de envelhecimento. Mas a sociedade que nos idiotiza, só ficamos velhos quando fazemos aniversário. Escute, ressurreição implica em ouvir a voz de Jesus. Quanto tempo tem, meu irmão, que você ouviu a voz de Jesus? De verdade, de verdade. Quanto tempo tem que você ouviu a voz de Jesus? Dizendo, Léo, eu sou contigo, Léo. Meu Deus, amém. Caleb, eu sou contigo, Caleb. Amém. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Você viu o que a palavra diz aqui? O pastor estava falando até outro dia aqui no estudo. Capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Mas tem que ouvir, meu irmão, a voz dele. Você não vai abrir a porta sem ouvir a voz dele. Nós estamos sofrendo de surdez espiritual. Insensibilidade espiritual. Não ouvimos mais a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que a maioria está turbado, ouvindo vozes por aí. Mas se eu quero que o morto ressuscite, fica de pé em nome de Jesus. Eu preciso ouvir a voz de Jesus. E é interessante que quando Jesus diz, Lázaro, sai para fora, Lázaro sai. Lázaro sai. Aí chega no capítulo 40, no versículo 44 do capítulo 11, a Bíblia diz assim, que o morto saiu com as mãos e os pés enfaixado de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tire as faixas dele e deixe-no ir. Ah, se fosse a religião hoje, você agora vai ter que estar quarta, domingo, segunda, terça, no ciclo de oração. Você não pode mais perder um culto. Jesus diz assim, ó Léo, agora vai para a vida, meu filho. Porque cultuar é na vida. É quando você está nas suas relações com pessoas diferentes de você, com pessoas difíceis, que você tem que mostrar que você é de Deus. A porta aqui, capítulo 10, versículo 9 de João. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Amém. É interessante que ele diz assim, ó, entrará e sairá e encontrará pastagem. Por que não fecha a porta, mano? A religião fecha a porta na mesma hora. Entrou, cadeado, para você não sair nunca mais. Jesus não, Abraão. Jesus diz assim, ó, ele entra e sai a hora que quiser. É liberdade total, meu irmão. É liberdade total. Capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em nome de Jesus, sai daqui nessa noite, meu irmão, entendendo? Se você fez uma reflexão aqui, se essa palavra falou com você. Se você está sem apetite pelo Criador. Se você tem se sentido paralisado. Se você tem
atingido o ápice da insensibilidade ao ponto de não reagir mais ao amor de Deus. Se você está se sentindo um zero à esquerda, um coisa nenhuma, se você não reage mais ao amor de Deus, o morto precisa ressuscitar. É verdade. A gente ouviu sua voz. E foi dito aqui o que é que o homem morto precisa fazer para ressuscitar. A tumba do homem morto precisa ser desobstruída. Ressurreição implica confissão. E terceiro, ressurreição implica ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Agora eu só tenho uma coisa para dizer. Ou você acredita e pega, ou você duvida e larga. Amém? É só essa escolha que nós temos para fazer, meu irmão, todos os dias. Ou acredita e pega, ou duvida e larga. Pastor Maurício.